Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar, mas antes nós iremos voltar um pouco para a semana passada do estudo que nós fizemos, né, sobre Daniel, que eu achei muito importante, eu não tinha falado, mas agora eu vou falar. Na leitura de Daniel da semana passada, onde que Daniel tinha interpretado o significado das mãos misteriosas que havia escrito na parede, né? E ele disse ao rei que devido ao coração duro, né, a soberba, ele foi derrubado do seu trono e foi viver semelhante aos animais e a sua morada foi com jumentos montanhês e ele ficou comendo ervas como os bois e orvalho do céu molhava o seu corpo, até que ele reconheceu que Deus é altíssimo, né? Tem domínio sobre todos os seres humanos. E ele recuperou a memória, né? E Deus pode derrubar quem ele quer, né? Ele recuperou depois de muito tempo a memória, viu, gente? Mas ele passou bom tempo, praticamente que nem louco. Então ele jamais achava, né, que um dia poderia acontecer isso com ele, porque ele era um rei. Quem pode derrubar um rei, né? Na cabeça deles eles acham que ninguém, mas Deus pode, viu, gente? Então a soberba, o orgulho, né? Agora nós iremos ver sobre Ezequiel. E antes de começar eu vou falar que Daniel, ele orava, gente, 3 vezes ao dia, tá? Então por isso que Deus ouvia as orações dele. E a gente quantas vezes ora por dia, né? Aí é um caso sério. Ezequias, quem era Ezequias? Nós vamos ver quem era Ezequias, aí nós também vamos retornar à história do pai dele, tá? Quem era o pai dele, né? Ezequias, de hoje, dos planos de amanhã, o povo, né? E os seus reis, e os reis de Judá tiveram um rico passado, cheio de ações, direção e ordem de Deus. Mas a cada nova geração tiveram também uma lista crescente de tragédias, né? Como hoje também nós temos, né? Que aconteceram quando o povo se esqueceu de que o seu Deus que se importava com ele, né? Eles muitas vezes esqueceram de Deus, reconheceram o que Deus tinha feito para ele e exigia sua contínua obediência, né? Constantemente ciente dos atos de Deus no passado e no seu interesse nos eventos do dia a dia. A Bíblia é descrita como um rei que teve um íntimo relacionamento com Deus, né? Ele foi um grande reformador, gente. Ezequias estava mais preocupado com a obediência na presença, no presente, né, e na presença de Deus. Judá esteve lutando muito para o povo se achegar a Deus. Ele foi um rei que instigou reformas civis, religiosas, teve um relacionamento pessoal crescente com Deus, ele desenvolveu uma poderosa vida de oração, foi mencionado como patrono de vários capítulos do livro de Provérbios, mas ele também teve fraquezas e erros como qualquer ser humano, né? Ele mostrou pouco interesse ou sabedoria em relação a planejar para o futuro, né? E a proteger a liderança e a herança espiritual que desfrutou em benefício das futuras gerações. Com isso ele errou um pouquinho, né? Ele foi imprudente, mostrou toda a sua riqueza aos mensageiros da Babilônia. Por isso está na Bíblia, não mostra seus projetos para ninguém, né? E qual lição de vida nós podemos aprender com ele? As reformas de limpeza têm vida curta, quando poucas atitudes são tomadas para presenteá-la para o futuro. A obediência de Deus produz resultados surpreendentes,
né? Ele era um homem muito temente a Deus, mas ele não fazia grandes projetos, né? Assim, para o futuro. E aqui nós vamos ver assim. Eu vou falar um pouquinho do pai dele, depois nós vamos voltar mais um pouquinho para a história, né? O pai dele não tinha um passado muito bom. Ele tinha tudo para dar errado, o rei Ezequias, né? Tudo. Ele tinha tudo para as pessoas falar tal pai, tal filho. Mas com ele não aconteceu isso, viu, gente? Então, isso aí eu acho que não é muito certo, não, se falar tal pai, tal filho. O filho pode ser muito diferente do pai. Basta querer, né? E ver as coisas erradas que o pai faz. Então, nós vamos ver quem era o seu pai, né? O seu pai, ele era muito desobediente a Deus, né? Ele não tinha uma vida assim, na presença de Deus, né? Então, Ezequias não parecia em modo algum com seu pai, Acais, pois ele, né? E seu pai não era, né? Não, ao contrário do seu pai. Judá ficou entre duas nações poderosas, né? Entre o Egito e a Síria. Ambos queriam controlar o reino do sul e do norte, pois se encontravam em rotas, né, comerciais vitais do Antigo Oriente. A nação que conseguisse controlar Judá poderia ter vantagem militar e econômica, né? Então aqui nós vamos voltar um pouquinho, gente, para a história do passado, né? Antes de nós entrarmos mesmo no assunto. Se Judá havia sido poupado por Zargão II, deve ter sido porque seu rei, Acais, havia se recusado a aliar-se a Israel e aos filisteus contra a Síria. Acais se tornara não mais um simples vasalo da Síria, porém um fiel servo dos seus novos senhores, chegando a instalar no próprio templo de Jerusalém um altar aos deuses de Assur, né? A história assegura que ele destruiu em parte os acessórios do culto a Deus, especialmente o grande mar de bronze, né? Está em 2 Reis 15. Os cultos, né? Autoquitones dos Baals, né? Recuperaram prestígio quando ele era rei. E seguiu-se a instalação de numerosos lugares de culto no país. Cada casa tinha um altar dos deuses de Baal. O povo do campo terminou-se por se separar daquele das grandes cidades, sobretudo de Jerusalém, onde uma aristocracia inteiramente devotada à Síria e às suas divindades era conhecida pela sua ganância. Com tesouros assírios, a riqueza instalou-se rapidamente no país. Eles faziam culto a Baal, né? E não pedia nada a Deus, e a pobreza foi grande, viu, gente? Viviam, né? A pobreza se instalou, obrigando a viver com seus próprios recursos, que eram poucos. O campo estava entregue à pilhagem, a roubos e à insegurança. Reinava em toda parte. Acais morreu em 715 a.C. e seu filho Ezequias subiu ao trono. Agora nós vamos ler um pedacinho essa história, que é muito interessante a gente conhecer a história, né? Para a gente ver como que ele foi. Nesse meio tempo, a situação geral do país ao redor de Judá havia evoluído. Na Babilônia, Zargão II foi vencido numa revolta fomentada por um príncipe caldeu, que chamava Marduk, aliado aos povos de Elã. Ele dirigiu seus esforços de conquista do norte contra os pequenos reinos, né? Reinos de Carquemix e de Frígia, que se tinha estabelecido em 717. Depois contra o reino armênico,
enfraquecido pelos ataques, né, de cimérios vindo de Cáucaso. Aí eles deportaram toda a população, destruindo definitivamente a cidade de Urartu. Voltou-se contra os medos da Pérsia. Todas essas campanhas mantiveram-se durante um certo tempo distante da Palestina. Do outro lado, o Egito presenciara a sucessão das dinastias, das rivalidades, vinha de ser reunificado por um faraó, né? Contudo, então, com o apoio do egípcio, muitas cidades dos filisteus revoltaram-se, pedindo também ajuda de Judá. Porém, o profeta Isaías, ele opôs-se categoricamente à entrada do reino de Judá na guerra, ele não deixou. Foi assim que Ezequias evitou o pior, porque a rebelião, né, foi rapidamente esmagada pelos assírios. Então, aqui nós estamos vendo que, entretanto, Ezequias, a situação não era boa quando ele chegou, né, ao palácio. Então, os assírios vindo a toda pressa e o faraó, talvez desejando evitar complicações com a Síria, entregou-lhes o chefe da rebelião, que havia procurado refúgio no Baixo Egito. Isso não impediu Senaqueribe, o sucessor de Sargão II, de invadir a Judéia em 700 a.C. e cobrar um pesado tributo ao rei. Já cobrava tributo, né, impostos muito alto. Ezequias entregou todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor e mesmo havia posto nas portas e seus lintéis do templo do Senhor. Entregou tudo ao rei da Síria. Isso aqui está em 2 Reis, viu, gente? Entretanto, Ezequias, ele procurava estabelecer o culto a Deus, tentando sem muito sucesso atrair o povo para esse culto. O povo está tão acostumado a adorar o rei de Baal que eles não queriam voltar a servir ao Deus verdadeiro. Ao mesmo tempo que se ocupava da fortificação de Jerusalém, sua obra mais notável foi o cérebro túnel de Siloé, que mandou cavar a fim de trazer água de Gion para dentro dos muros da cidade. O túnel foi descoberto por um acaso em 1880 por um garoto que nadava na piscina de Siloé. Era a continuação do túnel cavado pelos jebuseus e que havia permitido às tropas de Joabe invadir a cidade na época de Davi, né? E aí com isso eles tinham água. Ele era um reformador, viu, gente? O rei Ezequias decidiu se livrar da tutela assíria. Mas aí, por causa disso, foi pior, viu, gente? Ele recusou-se a pagar o tributo a partir da cerca de 705, né? Aproveitando o fato de Senaqueribe estar muito ocupado dominando a revolta com eles, né? Porque eles lembraram, sim. E logo ele voltou-se contra Ezequias, né? Depois de Senaqueribe ter havido liquidado Babilônia, sentiu-se na obrigação de castigar os rebeldes, né? Suas inscrições descrevem-se no ter destruído o poderio de Tiro, instalado um governo. Então, eles guerreavam muito, queriam muito dinheiro, foi uma época muito conturbada, que lê mesmo a Bíblia, tá, gente? Agora nós vamos voltar para o estudo mais ameno, tá? Então, Ezequias rebelou-se contra esse poderoso império, né, a quem seu pai se submetera. Ele depositou sua fé no poder de Deus e não em suas próprias forças, como fez também Daniel, José, né, entre outros. 4 anos após Senaqueribe tornar-se rei de Assíria, o reino do sul,
né, que pagava altos tributos anuais, era anuais, viu, gente? Mas Ezequias parou de pagar, como eu tinha falado anteriormente, né? Na esperança de que a Síria o ignorasse, já que estava guerreando com outros povos. Quando Senaqueribe e seu exército rebelaram, Ezequias percebeu seu erro e pagou todo o tributo. Está em 2 Reis 18:14. Mesmo assim, a Síria o atacou. Está em 2 Reis 18:19. Apesar de Senaqueribe ter invadido Judá, Ezequias foi capaz de instituir muitas reformas e fortalecer a nação, pois ele não era ávido pela guerra, como os reis anteriores. Ezequias buscava as respostas em Deus para si e seu povo. Senaqueribe era um homem muito arrogante e confrontava Ezequias para a guerra, né? Para a guerra. Os assírios tratavam os cativos com crueldade. Eles os torturavam por divertimento, com requinte e perversidade. Cegava seus olhos, né? Tirava dele pedaços de sua pele até que morresse. E queriam transformar um cativo em escravo. Muitas vezes eles colocavam um gancho em seu nariz. Deus, ele afirmou, né, que os assírios seriam tratados da mesma maneira que fazia com os outros. Deus estava vendo tudo, viu, gente? Nada estava oculto a Deus. Desde que uma centelha permaneça ativa, o fogo pode ser novamente aceso e transformar-se em uma grande labareda. Mas Deus pode usar pessoas, né, de fé para mudar o rumo e reconstruir um país, uma nação forte. Precisamos colocar Deus à frente de todos os nossos projetos e dificuldades. Ezequias se preocupava com as profecias do profeta Isaías e gostaria muito que elas não se cumprissem em seu governo, né, no seu reinado, pois sabia que a sua nação poderia ser destruída pelos seus pecados e assim reconhecia o poder de Deus e agradecia por não destruir Judá durante seus dias, né? O açude que ele fez abastecia toda a cidade com água. Ele tinha feito aquele túnel que eu tinha falado antes, né, de Siloá. Ele era um rei reformador. Hoje, o primeiro capítulo, nós vamos parar aqui, mas ele continua, viu, gente? A história dele é muito interessante, né? Que no meio de muita guerra, muita aflição, muita maldade, ele nunca desistiu de Deus, ele sempre orava e pedia ajuda divina. Então, nós vamos fazer uma oração, tá? E vamos pedir também para Deus interceder por nós, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, agradecemos, Senhor, por essa mensagem linda sobre o rei Ezequias. E peço a Ti, Senhor, que dá uma fé, Senhor, para nós igual a do rei Ezequias, que nunca desistiu de Ti, Senhor, mesmo no meio de grandes tribulações. Abençoe, meu Pai, a nossa nação, abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso dia, a nossa semana. Passa na frente de todos os projetos que vamos fazer, derruba por terra todo mal, todo laço do passarinheiro, vai abençoando grandemente a nossa semana, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? E vamos ficar firme, porque essa semana vai ser uma semana de grandes estudos e ensinamento, tá bom? E espero que vocês gostem, compartilhem, tá? Se quiser.